trouxe hoje aos irmãos um assunto para nós meditarmos a respeito da obediência. Hoje, mais uma vez, quero trazer aos irmãos um dos instrumentos que a gente também, mais um dos instrumentos que a gente pode usar e devemos usar para podermos refrear nossos impulsos, refrear nossos comportamentos, mudar os nossos comportamentos. E aqueles que estão a nos ouvir pelas redes sociais, a todos que vieram aqui, entender que é bom servir a Deus, que é bom obedecer ao nosso Deus, ao Deus Criador dos céus e da terra, que é bom obedecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para mais uma palavra de oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado, meu Pai, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui em sua casa neste início de semana, de poder louvar o teu santo e grandioso nome, de poder ter a liberdade, meu Pai, de falar das tuas maravilhas, de falar, oh meu Deus, da tua grandiosidade, do teu santo amor. Sabemos que nem sempre será assim, mas o quanto as oportunidades que o Senhor tem nos dado, que o Senhor possa, meu Pai, nos ajudar, para que falemos segundo a tua santa vontade, segundo o teu querer. Abençoe, meu Deus, a todos os nossos irmãos, aqueles que aqui estão e os que não puderam vir. Tu sabes, meu Pai, dos corações de cada um. E pedimos, oh meu Deus, que aqueles que estão nos ouvindo possam, meu Pai, serem tocados pelo Espírito Santo e venham, meu Deus, a render-se a Ti. Amém. É em nome de Cristo que te agradeço e te peço. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o título desta mensagem é o amor, a obediência a Deus. Quantos de nós nascemos sabedores do que se deve fazer? Do grau de amor que devemos amar, do limite de justiça que devemos aplicar e tratar as outras pessoas. Aliás, quantos de nós nascemos sabendo o que é o amor? Quantos de nós nascemos com uma consciência limpa, moderada, sã, sabedores dos limites que devemos ter? Quantos de nós, por natureza, ao crescermos, passamos a respeitar pais, autoridades, professores, vizinhos, os ambientes públicos e privados, tudo o que conseguimos alcançar com nossas vistas? Quantos de nós nascemos sabendo a fazer, a praticar o bem? A resposta para todas essas questões parece óbvia, mas é preciso sempre lembrarmos que nenhum de nós. E quantos de nós nascemos naturalmente? Quantos de nós naturalmente fazemos por convicção, de maneira consciente, aquilo que é mal? Todos nós. Romanos 3, de 10 a 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Nenhum de nós. Ao nascermos, portanto, sabemos o que é bom, o que é fazer o bem, o que é o amor de Deus. Mas por natureza, temos a tendência para fazer o que é mal. A raiz adâmica que habita em cada um de nós nos leva de forma natural
a fazermos aquilo que desagrada ao Senhor. Isto é pregado nesta igreja e todas as igrejas co-irmãs e que usam da palavra do Senhor para poder buscar e recuperar almas. É o que dizemos, é o que afirmamos, é o que convictamente afirmamos, que não há um sequer que saiba fazer o bem. Diante disto, se não sabemos o que é fazer o bem, o que é bom, como alcançar essa ideia do que é bom? As crianças que estão aqui em nosso meio, os jovens, que estão aqui nos ouvindo de forma atenta, como que a formação destas crianças, dos adolescentes, nossa formação, poderá ser alcançada de maneira que agrademos a Deus. Diante dos olhos santos do Senhor, não há um homem justo sequer, a não ser Jesus Cristo, homem. Os olhos dos homens, enquanto não se voltarem ao seu Criador e reconhecer sua miserabilidade, permanecerão sem visão. Sua condição terrena será sua única esperança presente e futura. E que terrível expectativa é ter que colocar a vida nas mãos disformes e imperfeitas de homens ignorantes espiritualmente, que não reconhecem a majestade do Senhor. Que futuro horrendo se anuncia para os que se deixam guiar pela escuridão deste mundo maligno, com suas mãos atadas a condutores cegos, a falsos mestres, que se degradaram servindo muito mais aos seus ventres do que a Deus. Como será quando vier aquele que é perfeito para desposar a noiva imaculada ante as trevas que se tornam cada vez mais densas? E se a luz de suas candeias não forem fortes o suficiente para iluminar o caminho até o noivo prometido? Esta é a minha preocupação para nós que já conhecemos a Deus, que um dia professamos a Cristo como nosso único e legítimo Salvador, deve ressoar todos os dias, creio eu, principalmente ao vermos o nascimento dos nossos entes queridos, dos mais próximos, ao vermos o desenvolvimento daqueles que conhecemos, e por que não dizer, mesmo aqueles que não conhecemos, ao passarmos e vermos a depravação dos jovens, dos homens, como será? Estas pessoas um dia já ouviram falar de Jesus Cristo? Já ouviram falar do nosso Senhor? A responsabilidade nossa é grande, deixada pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ide e proclamai o Evangelho a todas as nações. Neste mundo do qual nascemos e vivemos, é constituído de regras e princípios, isto desde a criação. A partir do pecado de Adão, o homem iniciou uma jornada revolucionária para se distanciar cada vez mais dos princípios espirituais estabelecidos pelo Senhor que o criou. O homem ouviu a voz da serpente, desprezou o conselho do seu Criador para se fazer senhor do seu próprio destino e criador do seu próprio mundo. Agora, segundo as suas vontades como homem, com o intuito de agradar somente a si, crédulo de que os caminhos que tem para consigo levam à vida. Esta fé em suas próprias forças provém ainda da voz maliciosa da serpente do Éden, que disse:
Gênesis, capítulo 3, de 4 a 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A astúcia da serpente no jardim do Éden, em levar o homem a acreditar que poderia se comparar ao seu Criador, é a proposta que foi levada diante dos séculos, dos milênios, muito a sério pelo homem não crente. Cada dia mais, o homem que se distancia da voz de Deus, procurando ser Deus aqui na terra, este homem se afasta dos princípios naturais que o Senhor estabeleceu. O homem, ao acreditar que a desobediência a Deus não o levaria à morte, mas que o colocaria em pé de igualdade ao seu Criador, é a proposta que justifica no tempo presente e ao longo dos tempos a depravação das leis que regem as sociedades. Toda lei e conduta moral criada pelo homem que estiver em desacordo com o dono dos céus e da terra, tal lei será pervertida, ela não se sustentará, nunca alcançará a plena eficácia e perfeita justiça. E a depravação do comportamento do homem está baseada, fundamentada na tese satânica de que o homem não deve satisfação espiritual a ninguém. Se ele, o homem, não necessita de aprovação ou reprovação espiritual, resta a ele a obediência aos seus mais primitivos instintos. Ocorre desta forma uma metamorfose de embrutecimento espiritual, de animalização humana. Daí resulta o processo de idolatria, a erotização, ao egoísmo, a fazer do corpo um templo sagrado para se autorreverenciar em público ou à frente do espelho, a fazer da sua imagem e seus atributos físicos sua única identidade possível neste mundo. E se não existe responsabilidade para a vida espiritual, logo não existe motivos para se ter um livro que aponte para os desvios de comportamento humano. Logo não é necessário que se diga que o homem cometeu pecado e comete pecados. Se tudo faz parte da essência natural do homem, por que se falar de um remidor, de um salvador? E se existe um livro que fale sobre todas estas coisas de forma cristalina, por que não apagar as linhas deste livro? É que o mundo tem pensado a respeito do manual de vida do cristão, irmãos. É que o mundo tem pensado e tem executado planos muito complexos, minuciosos, para poder dizer ao homem que ele não deve satisfação espiritual a ninguém, que ele deve viver somente para os seus instintos, que ele deve viver somente para a sua condição terrena. Por que não aproveitar a vida? Você é jovem, é cheio de vida, ou você já está numa idade madura, aquilo que você tem guardado, usufrua, ou ajunte mais tesouros aqui nesta terra.
O homem movido apenas para suas inclinações físicas, sensoriais, sempre precisará ouvir que sua dedicação à fornicação, à luxúria, à impureza e à afeição desordenada, à vil concupiscência, o extremo apreço aos bens materiais, a avareza, ele precisa ouvir que Deus odeia isto. Colossenses 3, de 5 a 6. Ficar mais completo o versículo. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sobre todas estas coisas vem a ira de Deus. O mundo não quer, Satanás não quer que o homem saiba disto. De forma alguma, quer com que nossos jovens entendam que muitos, podemos dizer, das referências que hoje existem de artistas, as referências que existem de tantas personalidades famosas que buscam visibilidade através de seus corpos, através de muitas bobagens que dizem, seja por música, seja pela internet, seja por podcast, seja o que for. Muitas destas personalidades jovens, desses famosos, tudo que eles têm feito, muitas dessas coisas que eles têm feito, virá a ira de Deus. Virá a ira do Senhor. E todo homem que busca conceber satisfação, alegria e prazer, justiça, razão e compreensão do amor, a partir unicamente da vontade humana, fatalmente cairá no engodo de Satanás. Esse é o engodo. Esse é o engodo, é a artimanha de Satanás, que quer fechar os olhos espirituais dos homens, não quer que o homem, na verdade, abra os olhos para o mundo espiritual, de forma alguma. Ele, como um ser já derrotado, quer envergonhar, busca envergonhar a Deus por meio da criatura homem, que é a feição do Senhor, que foi feita a sua imagem. A promessa de um mundo perfeito, sei que o homem necessite de Deus e preste obediência, foi feita por Satanás até mesmo ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Vamos relembrar em Mateus 4, de 1 a 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo,
E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus Cristo, homem, sofreu e padeceu tudo aquilo que nós vivemos aqui nesta terra, e muito mais, pois foi tentado diretamente pelo diabo. Porém, a sua obediência ao Senhor o levou à morte de cruz. Não existe exemplo maior que possamos encontrar na Bíblia Sagrada que não seja a obediência que o nosso Senhor prestou ao nosso Deus e Pai Criador. A promessa de Satanás desde o Éden é inviável. Sereis como Deus. Porém, o encanto desta promessa ressoa e continua a persuadir aos ouvidos daqueles que querem estar livres da obediência a Deus, daqueles que querem liberdade do jugo e do fardo do Senhor, dos homens que buscam liberdade das verdades de Cristo e tomam para si uma falsa sensação de liberdade, de autonomia, não percebendo os aguilhões dos vícios e pecados que se tornam cada vez mais pesados. É a falsa sensação de liberdade que o mundo quer trazer. Aliás, traz ao homem. Para que possamos nos livrar desta falsa sensação de liberdade, de jugo, somente pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois nascemos aqui neste mundo caído, estamos sensíveis a tudo o que se passa aqui nesta terra, e se não for a palavra da salvação chegar aos nossos ouvidos e entendermos que é preciso obedecer a esse Deus, não alcançaremos. O homem nunca alcançaria a salvação, nunca alcançaria o conhecimento de um Deus poderoso que enviou Cristo para salvar ele. 2 Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Este versículo ilustra bem aquilo que comentamos anteriormente. Quem se deixa ser dominado pelo pecado, se torna servo daquele pecado que o domina. O homem que não quer prestar obediência a Deus, ele será obediente às suas concupiscências, será obediente aos seus vícios. E o pecado que o domina reina sobre ele. É simples assim, né, irmãos? O que o diabo não quer que os homens saibam é que ninguém está livre de ser servo. Ninguém está livre de ser servo. E para tanto, ele e seus conservos usam de artimanhas, intentos astutos para encobrir esta verdade. Falas do tipo: confie em si mesmo, meu corpo, minhas regras.
Não se importe com o que as outras pessoas falam, o importante é que você seja feliz. Estas frases e tantos outros discursos aplicados de maneira mais direta ou velada são aberrações diante da responsabilidade do homem em reverenciar ao seu Criador. O maligno quer, de todas as formas, apagar as evidências que mostram ao homem a necessidade da salvação de sua alma. O diabo, ele quer apagar todas as evidências que mostrem ao homem a necessidade dele chegar à urgente salvação. E para isso, o homem não pode abrir os seus olhos para o mundo espiritual, porque no instante em que ele se ver diante do espelho e ver o quanto é limitado, o quanto é horrendo, e aquele que domina as suas paixões vis é o Satanás, ele irá correr diretamente para os braços de Cristo. A verdade é que todos são livres para servir. A única diferença será a escolha a quem se prestará obediência. Todos nós somos livres, nascemos neste mundo para servir. A diferença será a quem iremos servir. Uma vez que ouvimos da palavra da salvação, ouvimos do Evangelho de Jesus Cristo, temos a responsabilidade de decidir se vamos seguir ou não aos seus caminhos, saberemos que temos servido a um ou ao outro. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quem disse isso, irmãos? O próprio Jesus. Não podeis servir a mim, não podeis servir ao Deus Pai e ao Deus deste mundo. Esta escolha deverá e deve ser feita por cada um que aqui está, por cada um que está neste mundo. Ou alimentaremos mais a um do que ao outro, ou um morrerá de inanição e o outro se fortificará. E não nos enganemos ao pensar que estamos livres do jugo de Satanás. Aquele que não frequenta uma igreja que tem uma placa com o nome de Satanás na frente, ou por dizer que não acredita em céu ou inferno, porque esta é também uma das grandes armas do maligno. Desacreditar a sua existência leva muitos a não acreditarem na existência de Deus e a não reconhecer a necessidade urgente de alcançar a salvação por meio de Jesus Cristo. Placa alguma de igreja tem o poder de libertar o homem de sua miséria espiritual. Ou sejam quais forem as divagações intelectuais e sabedoria puramente humana, este é outro engodo, ou faz parte do maior engodo de Satanás também, né, irmãos? Muitos que se dizem céticos, que se dizem ateus, de não acreditarem no mundo espiritual, esta é mais uma artimanha
mais uma cilada de Satanás, para que o homem continue sonolento, continue dormindo, e desta forma passe a construir mirabolantes fantasias que afastem ele e aqueles que muitas vezes também o seguem para longe do Senhor. Somente a palavra do Evangelho é que pode convencer o homem de que ele, o próprio Cristo, é o único que pode abrir os olhos do homem carnal para reconhecer que existe o mundo espiritual e que neste mundo a sua alma estará condenada se ele não tomar o jugo daquele que morreu na cruz por seus pecados. Somente Jesus Cristo e por sua palavra, que é pregada por homens falhos, mas que reconhece a sua majestade e tem em sua perfeição o maior exemplo a ser seguido, e fazem de sua luz a candeia que ilumina todo o caminho de trevas, e hoje se esforçam dia a dia para fazerem a sua vontade, para que por meio do seu sangue que foi derramado pelo novo Evangelho, digamos a todos que é melhor obedecer a quem nos deu a possibilidade de vida e vida em abundância. Quantos homens já passaram neste púlpito, né, irmãos, pregando o Evangelho de Cristo, todos com suas falhas, não sou diferente, é sempre um prazer falar no nome do Senhor. Temos muitas falhas, temos limitações, mas é sempre um prazer falar no nome do Senhor. E esta tarefa e este privilégio o Senhor Jesus Cristo nos deu. Deixou a nós, para que possamos, por meio dele, da sua luz, iluminar os que estão à nossa volta, para que possamos persuadir como foi dito hoje no culto de manhã, pela loucura da palavra da salvação, aqueles que ainda não conhecem a Cristo, e venham a se render a este Senhor, a obedecê-lo, um Senhor que veio e morreu pelos seus, um Senhor que deu a vida pelos seus, por aqueles que creem em seu nome. Logo já não somos mais servos, somos servos por amor, que temos a majestade que Ele tem, mas Ele nos considera parte de sua família. Olha que maravilha! Quando trabalhamos em algum local que temos um patrão que nos considera parte da família, é tão bom. Esses irmãos já tiveram essa experiência. Mas quando se tem um patrão, um chefe que considera isso em nosso mundo real, te trata com respeito, trata você como muito mais que um funcionário, como um amigo. E nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, que nos diz que cearemos com Ele, estaremos com Ele todos os dias. E veio a esse mundo, escolheu vir a esse mundo morrer pela vida de cada um que aqui está. Resta assumir a responsabilidade. Resta assumir a responsabilidade de confessar o seu senhorio sobre nossas vidas. João 6,35. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim
nunca terá sede. E diante daqueles que, porventura, talvez estejam nos ouvindo pelas redes sociais, talvez pela primeira vez estejam ouvindo a respeito desta palavra, possa dizer, mas existe tantas coisas neste livro, como posso chegar à salvação, como posso chegar ao entendimento de como agradar ao Senhor? Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Está aqui. O próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, veio a este mundo sendo o Rei dos Reis, sem pompa alguma. Passou por tantos, montado em um jumentinho, mostrando que, se creres em mim, serás salvo. A salvação é aberta a todos. A todos. Ele te declarou, ó homem. O Senhor nos declarou. Está aqui. Sua carta aberta de declaração, aquilo que é bom. O que é bom? Bom é a palavra do Senhor. Bom é servir a Deus. Pratiques a justiça, ames a misericórdia e humildemente andes com teu Deus. Mateus 11:30, nosso Senhor Jesus Cristo também nos disse, o jugo dele é suave e o meu fardo é leve. Estar debaixo das asas do Senhor é o que refreia os impulsos pecaminosos daqueles que o temem. Pois aquele que teme ao Senhor deseja agradá-lo e cada vez mais, e em tudo. Quanto mais obedientes ao Senhor, mais amor teremos para com todos os homens. Quanto mais exercermos a sua vontade, maior será a experiência da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Servir a Deus é maravilhoso, meus irmãos. Sabemos o quanto somos imperfeitos, o quanto somos falhos, e sabemos da misericórdia, do poder e da esperança que nos está guardada no futuro. É algo indizível. Somente aquele que coloca as suas vidas nas mãos deste Senhor pode provar deste sabor. E eu creio em Deus que veremos muito mais almas querendo provar desse sabor ainda aqui nesta igreja. Amém?